Olá, quero nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez com você, para juntos crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quero saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa graça e essa paz esteja convosco. Amém? Que bom, né? Nesta noite nós vamos refletir acerca de Jesus e quantas coisas a vida de Jesus tem para nos ensinar. A caminhada de Jesus aqui na Terra nos deixou um grande legado e eu quero transmitir a você hoje algumas características de Cristo que nos fazem viver melhor. Por isso, eu quero citar para você o que Jesus disse. O Evangelho de Mateus está lá no capítulo 11, versículo 29, parte B. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, Jesus está dizendo para aprendermos dele, e é focados, olhando para Jesus, que vamos nesse momento desfrutar de uma mensagem que vai trazer para nós 3 características da vida de Cristo que nos fazem viver melhor. Eu te pergunto, você diante de uma decisão a ser tomada, ou da realização de uma ação, ou ainda prestes a participar de uma situação, ou entrar em determinado lugar e fazer tal coisa, você já se perguntou antes se o que você deseja fazer era o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Certamente que esta é uma pergunta um tanto que importante e que nos ajudaria muito a melhorarmos como pessoas, como cidadãos, como profissionais e como cristãos. Fazer essa pergunta antes das nossas tomadas de decisões nos tornaria cristãos mais relevantes e com isso, com a capacidade muito maior de testemunhar acerca de Deus e acerca do seu Evangelho. Imagine comigo quantos erros poderiam ser evitados se nós, durante o ano, fizéssemos essa pergunta antes das nossas atitudes. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma pergunta muito parecida com o título de um grande best-seller publicado em 1896, intitulado Em Seus Passos, O que Faria Jesus?, que mais tarde foi transformado em um filme que revolucionou o modo de vida de muitas pessoas. E aprender a viver melhor, com qualidade de vida em todas as 3 áreas do nosso ser, física, mental, emocional e espiritual, acredito ser o que as pessoas em geral estão à procura. E na pessoa de Jesus como homem, nós podemos encontrar o modelo, o padrão, o exemplo e as características que precisamos para viver melhor como pessoa e principalmente como cristãos. O carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte da sua existência, mas quando se manifestou publicamente, estava preparado para revolucionar a vida de todos os seres humanos do planeta Terra. Seu projeto era trabalhar na vida das pessoas de dentro para fora, porque acreditava que a mudança exterior era uma consequência da transformação interior. Jesus não viveu para maquiar a vida das pessoas à sua volta, mas para trazer cura interior, estabilidade mental e principalmente salvação espiritual. Ele gostava de conviver com as pessoas desprovidas de valor social e tinha aversão a todo tipo de discriminação. Podemos ver na vida de Jesus que ninguém, por mais imoral e por mais defeitos que tivesse, era indigno de se relacionar com ele.
Por isso, sua vida, depois de ter sido crucificado há 2000 anos atrás, continua falando e sendo uma inspiração para todos nós que vivemos num mundo que está numa decadência moral, ética e espiritual. Mas podemos encontrar na vida de Cristo as características que nos farão viver melhor com Deus, com a gente mesmo e com o próximo. Por isso, eu quero aqui elencar a primeira característica da vida de Jesus, é a tranquilidade e a confiança diante dos momentos mais tensos da vida. Eu queria que você olhasse para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 a 25, nos conta a história de uma tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo ele o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Que Deus, na sua infinita graça, nos abençoe. Sim, a primeira característica que vemos na vida de Jesus, aqui nesse texto, é a tranquilidade e a confiança diante dos momentos mais tensos da vida. Esse texto nos fala de um episódio que nem sempre é igual ao que eu e você enfrentamos. Mas se não estamos constantemente como Jesus e seus discípulos andando de barco, estamos sempre diante de tensões, medos e preocupações. Jesus havia convidado os seus discípulos a entrarem no barco para passarem para outra margem do lago. E como nós estamos sujeitos a surpresas, inclusive desagradáveis, naquela navegação Jesus aproveitou para dormir. Era o seu momento de descanso enquanto não chegava do outro lado, porque certamente já teria uma multidão de gente lhe esperando ali. Mas quando aos seus discípulos, enquanto navegavam, o texto não nos oferece detalhes do que estavam fazendo e de repente, diante da ociosidade deles e da calmaria da circunstância, veio então uma grande tempestade de vento que os levou a correr perigo de afundarem. Mas o interessante é que em meio àquela tempestade toda, Jesus dormia enquanto seus discípulos se apavoravam cada vez mais, lembrando que eles eram pescadores, portanto, especialistas em mar, e mesmo assim ficaram apavorados e assombrados diante daquela situação, e certamente que perplexos por ver como era que Jesus continuava dormindo em meio àquela situação tão tensa. Eles tiveram que acordar o mestre e contar que estavam em perigo à beira de um naufrágio. Então Jesus ali se levantou em meio a todo aquele descontrole emocional dos seus discípulos, em meio àquele pavor, que não sabiam mais o que fazer, e trouxe a bonança. Jesus, quando acordou, trouxe a paz de volta para todos aqueles homens naquela embarcação. E voltando-se para os discípulos, Jesus fez-lhes uma pergunta básica para as pessoas que estão sempre enfrentando problemas. A pergunta foi: onde está a fé de vocês? Então não houve respostas, mas diante disso fizeram uns aos outros uma pergunta: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Esta pergunta deles, ao que parece, nos leva a ver que eles estavam com Jesus no barco, mas não conheciam a Jesus tão profundamente, porque disseram: quem é este?
Bem, temos aqui algumas lições importantes, porque como estes discípulos e Jesus, estamos também sempre diante de tempestades e de ventos fortes que parecem que vão conseguir nos levar às profundezas. Então vos pergunto, o que pode levar uma pessoa entre tantas a estar enfrentando tribulações iguais às outras e, no entanto, se comportar de forma diferente em meio às tribulações? Nós vemos os discípulos desesperados e Jesus tão tranquilo, a ponto de dormir em meio a um problema sério que colocava todos em risco de vida. E é aqui que entra então a nossa reflexão, porque vemos Jesus tranquilo e confiante num momento de grande tensão. E nós também passamos por tempestades que geram medo, ansiedade, tristeza e preocupação com o futuro, mas diferentemente de Jesus, não sabemos muitas vezes lidar nos momentos mais tensos da vida. E tendemos a ter outro comportamento diferente deste que Jesus teve ao passar pela tribulação. E a questão é, como podemos ter esse comportamento quando chegar a nossa vez de enfrentar a tempestade? Nós precisamos perceber algumas coisas aqui no texto, se é que queremos ter tranquilidade e confiança nos momentos de tensão na nossa vida. É que Jesus não se desesperou como as demais pessoas do barco que estavam passando pelo mesmo problema que ele. Jesus não deixou que aquilo que parecia maior do que a sua capacidade humana de controlar a situação tirasse dele a fé que ele precisava para crer no poder de Deus para transformar as circunstâncias. Fale comigo aí, quem ora acredita no poder de Deus, mas quem não ora acredita em si mesmo. Volto a falar com você, repita aí em voz alta: quem ora acredita no poder de Deus, mas quem não ora, quem não clama a Deus, acredita em si mesmo. Volte aqui no texto comigo. O texto diz que Jesus repreendeu o problema, e problema este que estava deixando todas as pessoas à sua volta com medo. Você pode estar pensando aí que é apenas repreender o problema, e que parece ser fácil, como num fechar e abrir de olhos, mas vejamos, Jesus como homem não ficou com medo de enfrentar o problema, nem se desesperou como as demais pessoas, que nem pulou do barco para tentar suicidar-se, mas fez o que poucas pessoas fazem quando atravessam tempestades. Jesus confiou em Deus, usou a arma chamada fé, e quando manifestamos a nossa fé, que é, segundo o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então nós colhemos os frutos do que Deus faz, e não do que nós fazemos. Mas se não fizermos como Jesus, diante dos dramas da vida, o medo, o desespero, o pavor, a angústia, a ansiedade vão asfixiar a gente e tirar todas as nossas forças e esperanças de vivermos. Você não tem que fugir dos problemas, mas enfrentá-los, e enfrentá-los com sua fé, que te levará a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecer tão difícil. Se você usa a sua fé, você crê e confia em Deus e colhe os frutos do que Deus faz na sua vida. Mas se você não confia em Deus, por meio da sua fé, você acaba colhendo os frutos da sua incredulidade. Porque aqueles discípulos, ao que nos parece, eles não sabiam quem de fato estava com eles naquela embarcação, porque disseram: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Eles ficaram maravilhados com o que tinham acabado de ver bem debaixo dos seus olhos. Assim como tem muitas pessoas que acham que o que estão enfrentando é impossível de se resolver. Mas uma coisa é olhar, queridos, as circunstâncias com a capacidade que nós temos. Outra coisa é olhar os problemas com o poder que Deus tem. Uma coisa é olhar a circunstância com a capacidade que nós temos. Outra coisa é olhar os problemas com o poder, a capacidade que Deus tem.
Aqueles discípulos ficaram maravilhados com o resultado do que Deus tinha feito mediante a fé de Jesus. Mas sabe por quê? Porque estavam olhando o problema e medindo pela capacidade que tinham como pescadores que eram. E não olharam para o problema crendo com fé em Deus que Ele podia resolvê-lo. Nunca olhe os seus momentos de tensão mediante as suas capacidades pessoais. Nunca olhe os seus momentos de tensão medindo-os com as suas capacidades pessoais, porque isso vai levá-los ao medo e à ansiedade. Mas sempre veja seus momentos de tensão como situações que, embora você não possa resolver, Deus honrará a sua fé por confiar nele. Então, creia que Deus tem bonança para você, mas depois que você usar a sua fé diante da fúria das tempestades e das tensões da vida, porque Jesus com sua vida nos ensina a ter tranquilidade e confiança diante dos momentos mais tensos da vida para vivermos melhor. Em segundo lugar, uma outra característica da vida de Cristo que nos faz viver melhor é que Ele nos ensina a proteger as nossas emoções das piores ofensas do mundo. Quando nós recorremos aqui ao Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 48 e 49, Evangelho de João 8, 48 e 49, diz assim: responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Ainda dentro desta linha de acusações, de blasfêmias contra Jesus, olha comigo aqui para, nesse mesmo Evangelho de João, só que agora no capítulo 18, Evangelho de João 18, versículo 39 e 40, diz assim: e é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Ainda nesta linha, capítulo 19 de João, versículo 1 ao 3. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. E para terminar, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, nos conta no versículo 39 a 44. Mateus capítulo 27, versículo de número 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e diziam, ó tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Vejam, queridos, tamanhas afrontas que Jesus enfrentou nos seus momentos que antecederam a sua morte. E podemos ver que Jesus conseguiu defender as suas emoções das piores ofensas do mundo. Percebemos que Jesus foi ofendido de diversas formas e por diversas vezes no seu ministério terreno. Mas o que nos deixa motivados e esperançosos é que ele, como homem, sabia proteger as suas emoções. Vejamos que, humanamente falando, Jesus teve um nascimento indigno. Os animais foram os primeiros a olhá-lo, porque até as crianças mais pobres do seu tempo teve um nascimento mais digno do que o dele. Quando tinha 2 anos de idade, deveria estar brincando, mas já enfrentava grandes problemas, porque, sendo ameaçado de morte pelo rei Herodes,
Jesus teve que ser levado pelos seus pais para um outro país, para uma outra terra, chamado Egito, e lá teve que ficar até a sua adolescência. Quando voltou, com 12 anos, já era um adolescente admirado por doutores no templo. Todavia, ainda bem jovem, teve que se tornar um carpinteiro para sobreviver com sua família. E quando teve aos 30 anos a oportunidade de sair de casa e começar a sua vida pública, manifestando seus pensamentos ao mundo, causou grande turbulência na sua geração. Jesus, como homem, foi amado por muitos, mas na mesma proporção foi perseguido, rejeitado e odiado por aqueles que detinham o poder político e religioso da sua época. E foi incompreendido. Jesus foi resistido, Jesus foi esbofeteado, agredido, cuspido, ferido física e psicologicamente. Nós lemos textos que falavam de Jesus sendo chamado de demônio. E quando colocado ao lado de um marginal, de um homicida chamado Barrabás, o povo escolheu Barrabás e mandaram crucificar Jesus. Vimos que Jesus foi zombado enquanto recebia bofetadas dos soldados romanos, e no momento em que estava já crucificado, seminu, naquela cruz, lá no Monte Caveira, as pessoas passavam e balançavam a cabeça e diziam: salve a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desça da cruz, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. No entanto, Jesus tinha todos os motivos para ser um homem tenso, calculista em seus relacionamentos, desconfiado com as pessoas. Jesus tinha tudo para ser, humanamente falando, um homem irritado, angustiado, depressivo e revoltado com a vida. Mas ao invés disso, ele expressava tranquilidade, amabilidade, capacidade de tolerar as afrontas e de superar seus focos de tensão, até mesmo quando pendurado no madeiro. Jesus soube bem defender suas emoções para não se tornar um homem rude, bruto e fragilizado pelos maus tratos e pela rejeição que sofreu durante a sua vida. E diante disso tudo que vemos que Jesus enfrentou e que podemos enxergar o tamanho do nosso desafio para nos tornarmos pessoas melhores a partir da vida de Cristo, porque por tão pouco, nem se compara com a humilhação que Jesus passou. Nós não queremos tolerar muitas das vezes os males que as pessoas nos fazem em diversos âmbitos da sociedade do nosso tempo. Imagino que você seja uma pessoa humilhada no seu trabalho, agredida emocionalmente, fisicamente, rejeitada na sua família e mal vista na vizinhança e ainda não querida e desejada entre as pessoas nas ruas. Eu posso ver que você está sofrendo com isso, que você não pode sorrir de verdade, que você não está encontrando espaço para amar e viver. Jesus também passou por isso, como homem que era, como eu e você, mas ele fez o que nós precisamos fazer hoje. Se quisermos ter uma qualidade de vida, porque Jesus protegeu suas emoções e quando agredido com palavras, ele não interiorizava o que as pessoas falavam com ele e sobre ele. E quando rejeitado, não deixava que o complexo de inferioridade nem de superioridade tomasse conta da sua personalidade. Jesus simplesmente não deixava que o que viesse de fora abalasse e tomasse conta da sua personalidade. Ele não se impressionava facilmente com as coisas, mas tinha total confiança de que as circunstâncias da sua vida estavam sendo dirigidas por Deus.
E é bem verdade que no seu dia a dia, na prática do que estamos falando, o vemos por diversas vezes ficando sozinho. Mesmo diante de tantas demandas, Jesus conseguia tirar um tempo para ficar sozinho consigo mesmo e com Deus, para fazer o exercício desintoxicador que poucos de nós fazem. É que Jesus ficava a sós nos montes e jardins para praticar a arte da oração. E nesse exercício, Jesus encontrava a forma melhor de se esvaziar de tudo o que o ouvia e via e das piores ofensas do mundo. Ele chorava, porque através das lágrimas ele exprimia a secreção da dor e da angústia da sua alma. E não podemos esquecer de dizer que também ele tinha pessoas com quem ele podia compartilhar e dividir o que estava sentindo. É isto que nós precisamos fazer. Jesus é um grande exemplo de uma pessoa que, por mais que enfrentasse oposições, nunca deixou de ser transformado em uma pessoa que ele não era. Ele nunca deixou, por mais que afrontas viessem contra ele, sobre ele, ele nunca deixou ser transformado em uma pessoa que ele não era. Jesus nunca deixou ser contaminado pelo ódio do seu próximo, mas sempre dava o que geralmente não recebia: o amor. E acerca disso, ele mesmo nos ensinou que se alguém fosse ofendido na face, deveria oferecer a outra. Ou seja, Jesus nunca incentivou a vingança entre as pessoas. Isso está lá em Marcos 5,39, e durante a sua vida, ele diversas vezes deu a outra face aos seus opositores, porque ele não revidava quando o ofendiam. Ele, quando disse para oferecermos a outra face, não se referia à face física, que comprometia a preservação da vida, mas à face psicológica. Portanto, podemos ver que só uma pessoa que protegia bem as suas emoções era forte o suficiente para dar a outra face. Porque dar a outra face não é sinal de fraqueza, mas de força e segurança. E só uma pessoa forte é capaz deste gesto. Só uma pessoa segura dos seus próprios valores é capaz disso. Quem dá a outra face não está fugindo do agressor, mas faz isso porque não se sente agredido por ele, mas em contrapartida está o levando a pensar e a rever seu posicionamento. Jesus agia assim. Por isso ele dava sempre a outra face, porque dessa forma protegia suas emoções agredidas e estimulava os seus agressores à reflexão de seus atos. É isso que ele espera de cada um de nós, seus seguidores, para que vivamos melhor. Terceiro e último lugar, uma outra característica da vida de Cristo que nos ajuda a viver melhor é que Jesus praticava o amor altruísta sem beneficiar a si mesmo. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo João, sua primeira carta, no capítulo de número 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16, encontramos a seguinte expressão: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Este é o amor que nos faz pensar nos outros. Esse amor altruísta. Esse é o amor que nos faz pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. E quando olhamos para este versículo, vemos o retrato do que Cristo fez e o que nós devemos fazer em nossas relações interpessoais. Esse tipo de amor de que o apóstolo João fala na sua carta é um amor sacrificial,
que não mede as consequências para o benefício do outro, do benefício do próximo. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos que ele padeceu por nós, o vemos padecendo por nós, vemos o quanto ele sofreu por nós, e ao mesmo tempo, se procurarmos fazer uma retrospectiva acerca do quanto temos suportado pelo nosso próximo, suportado pelo outro, veremos que não temos sido tolerantes como Jesus, veremos que não temos sido pacientes, nem perdoadores, que não temos feito sacrifícios nenhum para demonstrar o nosso amor altruísta pelo nosso próximo, mas tudo porque temos pensado egoisticamente, apenas em nós mesmos. E geralmente, quando pensamos somente em nós mesmos, deixamos de dar a nossa vida pelo nosso irmão. E se não há sacrifício da nossa parte em nossos relacionamentos com o nosso próximo, também não há amor altruísta. E se não há amor altruísta, então não estamos fazendo a vontade de Deus como cristãos, porque estamos pensando em nós e não no outro. E acerca desse amor que devemos expressar em nossa vida uns para com os outros, quando nós olhamos para Jesus, podemos ver que ele não só demonstrou o seu amor para com as pessoas quando supria as necessidades delas, mas também quando enxergava suas fraquezas e mesmo assim acreditava nelas por ver com esperança em quem elas poderiam se tornar. E a gente passa a viver melhor com a gente mesmo e com Deus e com o próximo, quando também em nossos relacionamentos agimos assim. Os discípulos aprenderam pouco a pouco a lidar com maturidade com seus sentimentos de culpa, com seus erros, com suas dificuldades e a viver com dignidade mesmo nos momentos mais difíceis da vida, porque eles haviam aprendido com Jesus lições que carregariam para o resto de suas vidas, que carregariam essas lições para sempre em seus corações. Por quê? Porque viam que Jesus não exigia que fossem super-homens ou que não fracassassem ao ponto de não enxergar que em Deus sempre há um novo recomeço, ou que não atravessassem dificuldades, nem tivessem seus momentos de fraqueza, mas Jesus apenas esperava que cada um deles aprendessem a serem fiéis a Deus e a sua própria consciência, e que se colocassem como aprendizes da vida e que paulatinamente fossem sendo transformados. No entanto, Jesus nunca pressionou ninguém, mas apenas amou as pessoas, nunca cobrando delas aquilo que elas não podiam dar, mas sempre acreditando no que elas poderiam se tornar. Jesus estimulava as pessoas a serem melhores, e fazia isso, no entanto, não por meio de discursos ou pregações simplesmente, mas a partir da sua própria vida. E acerca da pessoa de Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer que na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 8, Paulo diz assim: Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. E aí, diante destas palavras, uma verdadeira revelação cristocêntrica que Paulo teve acerca da humanidade de Cristo, vemos que no mundo de hoje muitos homens querem ser deuses, não é verdade? Mas o próprio Deus se fez homem para, por meio do sacrifício de sua vida, amar os pecadores. O ser humano vive numa escala paranoica rumo ao poder. Os homens querem ser políticos poderosos, de forma que 80% das pessoas que são presas é por causa do dinheiro.
Muitos reis querem ou quiseram ser deuses ao longo da história. Mas preste atenção, Cristo, que era Deus, veio nos dar vida eterna e por isso se fez homem para se sacrificar por nós. Que amor é esse? O que Jesus receberia em troca por tão grande sacrifício por nós? Sabe que amor é esse? Um amor que receberia em troca da sua morte a minha vida e a sua vida e a nossa reconciliação com Deus para sempre na glória. O amor que Jesus nutria pelas pessoas o fazia querer estar sempre perto delas e por isso pagava caro por isso. Ele foi capaz de suportar até a fama de glutão por querer comer com as pessoas e ser sociável com elas. Porque Jesus não foi uma pessoa estranha na sociedade, um homem carrancudo, um homem fechado, que tinha uma vida enclausurada, mas Jesus era acessível, de forma que as pessoas não precisavam mudar o tom de voz, ou trocar a roupa, ou mudar de comportamento para se aproximar dele. Não, engana-se aqueles que pensam assim, porque na prática do ministério de Jesus não era assim. Jesus era simplesmente ele, simples, sem formalidades, e por isso encantava qualquer tipo de pessoa. Ele conseguia atrair a si multidões, grandes multidões, porque seu amor pelas pessoas ultrapassava a linha da classe social, da cultura, do costume, da língua, da raça, da tribo e nações. E por amar assim, sem preconceitos, se tornou especialista em fazer amigos e construir relações sociais saudáveis. Mas Jesus não só atraía as pessoas a ele, mas também transformava em novas criaturas. Jesus transformava as pessoas em novas criaturas. E isso não pela imposição de regras, mas simplesmente por amá-las. Agora, já sabemos como podemos atrair pessoas a nós. As pessoas à nossa volta não precisam ser compradas por alguma coisa que temos, mas elas precisam ser amadas por quem somos. Esta é a mais importante característica da vida de Cristo. O amor é a característica mais importante da vida de Cristo, que nos faz viver melhor. Portanto, quer viver melhor? Ame. Ame sem preconceito. Ame. Bom, aprendemos juntos algumas características da vida de Cristo que nos farão viver melhor. Primeiro foi a tranquilidade e confiança diante dos momentos mais tensos da vida. Aprendemos com Jesus a proteger as nossas emoções das piores ofensas do mundo. Aprendemos com Jesus a praticar o amor altruísta sem procurar beneficiar a nós mesmos. Podemos viver melhor, podemos ser pessoas melhores, no entanto, quando essas características da vida de Jesus forem praticadas no espetáculo do palco da vida. Pergunte nas suas experiências, nos momentos de tensão, de medo e de pavor, e de ofensas e de benefício próprio, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Certamente que isso vai te ajudar a viver como Jesus viveu, a falar como Jesus falou, a andar como Jesus andou, a confiar como Jesus confiou, a se equilibrar como Jesus se equilibrou e a amar o outro como Jesus amou. Que Deus
te abençoe e te ajude a cada dia a ver Jesus como o maior exemplo de vida para você. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do seu Santo Espírito Consolador esteja convosco. Amém. Me prostro aos teus pés, Senhor. Reconheço quem tu és, o Deus da minha vida, que sarou minhas feridas e me fez um vencedor. Fidelidade, quero viver para o Senhor. Fidelidade, quero andar como ele andou. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja. Fidelidade, quero viver para o Senhor. Fidelidade, quero andar como ele andou. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja. Não sei mais viver sem ti, Senhor. Tu és tudo para mim. Transformou a minha vida, que no mundo estava perdida, ao me amar como pecador. Fidelidade, quero viver para o Senhor. Fidelidade, para andar como ele andou. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja. Fidelidade, quero viver para o Senhor. Fidelidade, para andar como ele andou. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja. Fidelidade, para ser quem ele quer que eu seja.